tema do dia desta segunda-feira, 9 de setembro, vamos analisar um bocadinho aquilo que foi apresentado pelo Benfica, o relatório e contas relativos à SAD, por isso, Pedro, estás aqui connosco para debatermos um pouco sobre isto e a minha primeira pergunta para ti é quais é que são as principais notas a retirar deste relatório e contas? É um relatório de contas que imagino que seja um bocadinho mais preocupante para os adeptos do Benfica, porque vinham de um ano em que o Benfica teve lucro neste mesmo período, no período homólogo do ano passado. Na altura tinha tido um lucro superior a 4 milhões de euros, desta vez apresenta um prejuízo de 31,3 milhões de euros. Essa é uma situação que, obviamente, não se pode assumir este relatório do Benfica como um relatório positivo, mas há algumas explicações que vamos dar mais à frente e que o Benfica sublinhou-as também para não haver aqui um alarme em relação ao relatório e contas. É um prejuízo que, obviamente, deve preocupar os adeptos do Benfica, mas é importante dizer que não entra neste relatório e neste exercício as vendas que o Benfica conseguiu fazer neste mercado, porque as grandes vendas que fez foi só depois de junho, do mês de junho, ou seja, já no mês de agosto, que é quando o relatório fecha, ou seja, o relatório é de 1 de julho do ano passado até 31 de junho deste ano, ou 30 de junho deste ano. A partir de agosto começa a contar um novo relatório onde não entram, ou onde já vão entrar as novas vendas do Benfica. Portanto, este prejuízo explica-se um bocadinho aqui, mas há outras cláusulas onde o Benfica deve ficar um bocadinho preocupado e que já vamos explicar mais à frente. Mesmo com estes prejuízos, também a queda dos capitais próprios do Benfica, passo a perguntar-te se existe alguma surpresa nos valores, neste caso das entradas. Talvez, sendo que algumas já eram conhecidas, mas sobretudo já conhecendo o rendimento que os jogadores tiveram, são valores que podemos considerar altos e que o Benfica penso que pode considerar mesmo um mau investimento. No caso, por exemplo, de dois que eu destacaria, Artur Cabral, que custou 20,4 milhões de euros, é o valor revelado pelo Benfica neste relatório e contas, para um jogador que está praticamente fora do plantel. É um valor que acaba por não ter retorno, nem se prevê que tenha um retorno no futuro e por isso é um dos destaques. E o outro é Jurasek, que custa 14 e não vai. O Benfica já tendo a promessa, pelo menos o empréstimo com opção de compra do lado do clube que vendeu por menos de 10 ou cerca de 10 milhões de euros, não vai reaver, no fundo, este investimento que fez, fora os salários que já pagou ao jogador. Depois há aqui outro detalhe, é que Trubin custou 11,5 milhões de euros e o Benfica não tem 40% do passe que pertence ao Shakhtar, portanto, vendendo o jogador, o Benfica dificilmente também vai conseguir rentabilizar este custo. São algumas das linhas reveladas e talvez estas três um bocadinho mais negativas. Depois ainda entra neste exercício as entradas ou as compras de Best e de Pavlidis, 8 milhões por Best, 18 por Pavlidis, já eram valores conhecidos, e também entra aqui o valor pago pelo empréstimo de Renato Sanches, que são 10 milhões de euros, mas esses investimentos ainda a ver se são bons ou maus. Não podemos dizer que são propriamente surpresas. Podemos já classificar, por exemplo, o investimento em Artur Cabral e Jurasek como investimentos falhados e que são, obviamente, perda de receita para o Benfica. E passando também a falar agora sobre as saídas, já mencionaste que, neste caso, por exemplo, a saída de João Neves não conta para este exercício, mas também quais é que são esses principais destaques neste relatório de contas? Eu destacaria um pormenor. O Benfica perdeu muito dinheiro em comissões ou partes de percentagens de passes que não tinha. O Benfica vendeu cerca de 200 milhões de euros de jogadores. Obviamente que o caso do Enzo Fernandes é o grande bolo destas últimas vendas do Benfica, mas depois, a juntar a isto, Lucas Veríssimo, Petar Musa ou Gonçalo Ramos, por exemplo, vendeu cerca de 200 milhões de euros. Sendo que desses 200 milhões, 60 não entraram nos cofres do Benfica porque foram pagos em comissões, os habituais 10%, que o Rui Costa até já tinha falado, mas também em percentagens do passe que o Benfica não tinha, por exemplo, o mecanismo de fair play que o Benfica tem que pagar aos clubes de formação ou outros clubes provenientes. É um valor alto, passa acima dos 10%, obviamente, das comissões que são habituais ver no mercado, mas, por exemplo, no caso de Gonçalo Ramos, dos 65 milhões vendidos, só 58,7 é que entram nos cofres do Benfica. Petar Musa vendeu por 9, só vai receber 3,9. O Lucas Veríssimo vendeu por 8, só vai receber 3,8. E o Enzo, de 121 de venda, só vai receber 65,5. São valores que não entram nos cofres do Benfica e que fazem diferença depois no balanço final.
como já referiste, as vendas pós-junho, pós-europeu, porque foi aqui um período em que o Benfica não conseguiu praticamente mexer com o mercado e o Benfica justificou isso. As grandes vendas só conseguiu fazer depois do europeu, portanto, já em agosto, totalizam mais de 110 milhões de euros que serão refletidos no próximo exercício financeiro e aí sim o Benfica deverá compensar, se nenhuma hecatombe acontecer nas contas e no exercício financeiro fora os jogadores transacionados, o Benfica a partir daí conseguirá compensar esta perda de mais de 30 milhões de euros. E sem olhar agora a estas entradas e saídas, ou seja, não falando de ativos de mercado, nomeadamente jogadores, quais é que são os teus destaques ou as tuas notas deste exercício? Aí também há algumas notas de preocupação para os sócios e adeptos do Benfica, nomeadamente, como já referiste, os capitais próprios que desceram, o valor dos capitais próprios desceram. Depois há uma redução de rendimentos operacionais que, no fundo, toda a gestão do clube, ou no exercício da SAD, sim, o Benfica teve menos de 16 milhões de euros do que no ano passado. Foi aqui uma nota também de destaque negativo. A justificação foi o decréscimo da receita no segmento dos mídias, nomeadamente no que concerne à UEFA. O Benfica não teve tanto proveito na Champions e nas receitas que teve televisivas em relação ao exercício anterior. E os aumentos dos gastos operacionais, que foram mais de 250 milhões de euros, o que subiu em relação ao exercício passado 2,6%. São tudo rubricas que encareceram, no fundo, o clube ou levaram o clube a que gastasse mais dinheiro na gestão e, obviamente, teve também menos receitas, nomeadamente esta questão dos direitos televisivos. Uma das justificações também é o facto de ter pago mais amortizações de dívida e não ter recebido tanto dinheiro, por exemplo, em paridades de atletas, ou seja, valores que outros clubes deviam, investimentos que o Benfica não conseguiu rentabilizar e que perdeu também algum dinheiro neste sentido. Portanto, são tudo rubricas negativas neste exercício financeiro que devem preocupar um bocadinho mais nesta época que provavelmente, não tendo ganho o principal título, ou os principais títulos nacionais, tiveram também impacto neste exercício. Uma nota também é que o Benfica, e foi uma das coisas que o Rui Costa sempre quis fazer, reduziu de 92 atletas inscritos em 2019-20 para 54 atletas agora inscritos na equipa ou com contrato com o Benfica. É uma redução grande que provavelmente terá também impacto no futuro, porque são menos encargos com staff que o Benfica vai ter e outros encargos que nomeadamente advêm destes 92 atletas que o Benfica tinha em 2019 e que agora vai reduzindo, que era uma das ambições de Rui Costa. Pegando aí num dos pontos que tu falaste para fazer uma ponte, já no fundo já acabaste por dizer ao longo destas respostas todas que existe efetivamente uma razão de alarme para os adeptos do Benfica. Depois do lançamento deste relatório e contas nas redes sociais foi possível perceber isso, mas eu queria que nos elucidasse efetivamente o porquê de existir este alarme. O Benfica tentou colocar alguma água na fervura dos adeptos ao lançar este relatório e, nomeadamente, e vou citar, o clube diz que a sustentabilidade económica do Benfica está assegurada e sublinha isto, diz mesmo, indubitavelmente assegurada, para que não haja dúvidas nos adeptos que o Benfica tem a coisa controlada em termos financeiros, nomeadamente afasta o fantasma do fair play financeiro que já afetou outros clubes nacionais e internacionais e que é sempre algo que limita muito o exercício não só financeiro, como depois também a perca de poder no mercado, etc. O Benfica tentou descansar os adeptos nesse sentido. Obviamente tem, como já disse, no próximo exercício financeiro uma almofada de mais de 110 milhões de euros, cerca de 117 milhões de euros das vendas que conseguiu fazer agora. Obviamente também foi ao mercado por outros jogadores e, portanto, não serão 117 milhões de euros de lucro, mas tem esta almofada para compensar no próximo exercício financeiro. De qualquer forma, como já mencionamos atrás, em muitas rúbricas da gestão do clube, fora a transação dos jogadores, o Benfica perdeu receita e perdeu algum dinheiro. Portanto, eu diria que é de um alarme excessivo, diria que não, sim, de alguma preocupação para os adeptos, calculo, este exercício financeiro, sendo que depois, a época e a bola começando a rolar, e a bola entrando ou não entrando, faz diferença no próximo exercício financeiro e por isso os adeptos, obviamente, terão que esperar que a equipa também dentro de campo consiga alavancar todo o exercício financeiro que daí advém do sucesso ou insucesso do clube no campo. O tema do dia está disponível em todas as plataformas de segunda a sexta-feira.